Olá pessoal, estamos começando mais um vídeo aqui no canal Saúde Med. Se é a sua primeira vez aqui no canal, seja muito bem-vindo. O meu nome é Denifer Ferreira e hoje vamos começar a falar sobre um problema que é bastante comum na área ginecológica, que é o sangramento uterino anormal. Então, nesse vídeo, vamos entender o que é esse sangramento uterino anormal. Vamos falar sobre algumas causas que podem provocar esse problema. Vamos entender a fisiopatologia. E, por último, vamos falar de como deve ser a avaliação dessas pacientes. Mas antes de nós começarmos, eu quero convidar você a se inscrever no canal, ative o sininho de notificações para que você não possa perder nenhum conteúdo. Isso, além de ser totalmente gratuito, nos ajuda muito a continuar produzindo mais conteúdo e deixar você sempre bem informado. Então, pessoal, vamos entender o que é esse termo sangramento uterino anormal, né? Sangramento uterino anormal, ele é um termo amplo, né, que ele descreve irregularidades no ciclo menstrual, envolvendo frequência, regularidade, duração e volume do fluxo fora da gravidez. Um dado importante é que até um terço das mulheres pode experimentar sangramento uterino anormal durante a sua vida, tá? Com as irregularidades ocorrendo mais comumente ali na menarca e na perimenopausa. Para a gente entender, né, o que é um ciclo menstrual consequentemente, entender as anormalidades, né, um ciclo menstrual normal, ele tem uma frequência ali de 24 a 38 dias. E ele dura também em torno de 2 a 7 dias, né? E ali a perda de sangue ocorre ali de 5 até 80 ml mais ou menos. E aí variações em qualquer um desses quatro parâmetros a gente denomina sangramento uterino anormal, tá? O sangramento uterino anormal também pode ser dividido em agudo e crônico, tá? O sangramento uterino anormal agudo é definido como o sangramento excessivo que requer uma intervenção imediata para evitar mais perda de sangue. Além disso, esse sangramento uterino anormal agudo pode ocorrer sozinho ou sobreposto ao sangramento uterino anormal crônico, né, que ele é definido quando existem irregularidades no sangramento menstrual na maior parte dos 6 meses anteriores. Falando um pouquinho sobre a etiologia, gente, como a gente classifica as causas do sangramento uterino anormal, né? Nós temos um acrônimo em inglês ali fornecido pela Federação Internacional de Obstetrícia e Ginecologia, que é o PALM-COIN, né, que é representado na tela por duas figuras, né, em inglês, que é o palm, para a palma da mão, e o coin, né, que é a tradução ali de moeda, né? Então a gente lembra dessas duas figuras, a gente lembra desse acrônimo, né? É, como eu falei, ele é um acrônimo que é fornecido pela essa Federação Internacional de Obstetrícia e Ginecologia, e o objetivo dela é classificar as etiologias subjacentes do sangramento uterino anormal. Então a gente tem a primeira parte, que é a palavra palm, né, onde é descrito as etiologias por questões estruturais. Nós temos uma segunda parte, que é a COI, né, que ela descreve etiologias por questões não estruturais. E a gente tem o N aqui, né, perdido aqui, que significa não classificado de outra forma. Então, como vocês podem acompanhar aí na tela, para cada letra existe um significado exatamente para facilitar a nossa memorização, né? Então, a gente tem a primeira palavra, que é quando a gente fala de etiologias estruturais, né? Então a gente tem o P, que significa pólipo, o A, que é adenomiose, o L de leiomioma, o M de malignidade e hiperplasia, e aí a gente tem a segunda palavra, que é as questões etiologias não estruturais, que aí a gente tem o C, representando coagulopatia, o O de ovulatório, né? Então a disfunção ovulatória, o E de endométrio, né? Ali para os distúrbios do endométrio não estrutural, o I, né? De iatrogênico
e o N, como eu falei, do não classificado de outra forma. E aí, gente, é muito importante saber que um ou mais dos problemas listados aqui na tela, eles podem contribuir para o sangramento uterino anormal de uma paciente, tá? Algumas entidades estruturais, como pólipos endocervicais, pólipos endometriais, leiomiomas, eles podem ser assintomáticos e não ser a causa primária do sangramento uterino anormal de uma paciente, tá? As condições a serem incluídas na categoria não classificada incluem doenças inflamatórias pélvicas, doenças hepáticas crônicas, a cervicite, né, que é quando a parte mais estreita do colo uterino contém uma inflamação, né? Também o sangramento uterino anormal não classificado de outra forma contém etiologias raras, inclui malformações arteriovenosas, hiperplasia miometrial, né, endometrite, enfim. E aí falando sobre a epidemiologia, né, gente? A prevalência desse sangramento uterino anormal entre mulheres em idade reprodutiva, internacionalmente é estimada ali numa variação de 3% pode chegar a 30%, né? Ali com maior incidência ocorrendo, como eu disse, na menarca e na perimenopausa. Essa grande diferença na prevalência ocorre porque muitos estudos eles são limitados ao sangramento menstrual intenso, né? Mas quando o sangramento irregular e intermenstrual é considerado também, a prevalência ela pode subir para 35% ou até mais, né? Infelizmente, muitas mulheres também não procuram tratamento para os seus sintomas e isso acaba dificultando, né, até os estudos para a determinação exata da prevalência. E aí falando sobre a fisiopatologia, né? As artérias uterinas e ovarianas, elas fornecem sangue ao útero, né? Essas artérias se tornam as artérias arqueadas. Em seguida, essas artérias arqueadas, elas emitem ramos radiais que fornecem sangue para duas camadas do endométrio, né? Que é a funcional e a basal. Também os níveis de progesterona caem no final do ciclo menstrual, levando à degradação enzimática da camada funcional do endométrio, né? Essa degradação ela leva à perda de sangue e à descamação, e é isso que compõe a menstruação. Né? A gente tem as plaquetas funcionais, trombinas, a vasoconstrição das artérias para o endométrio, né, que são muito importantes porque elas controlam, né, essa perda de sangue. E aí, gente, qualquer distúrbio na estrutura do útero, como leiomioma, pólipos, adenomiose, malignidade, né, hiperplasia, além dos distúrbios na vias de coagulação, né, por coagulopatias, por questões iatrogênicas, né, também ali interrupção do eixo hipotálamo, hipófise e ovário, né, através ali dos distúrbios ovulatórios ou endócrinos, ou até mesmo por questões iatrogênicas também, tudo isso pode afetar a menstruação e causar esse sangramento uterino anormal. Aqui, gente, a gente começa a falar sobre a avaliação dessas pacientes. Então, primeiro falando sobre a história clínica e o exame físico, né? Então, é muito importante, gente, que o médico que vai fazer o atendimento dessa paciente, ele obtenha um histórico detalhado ali da paciente, né, que apresenta queixas relacionadas à menstruação. Então, aspectos específicos do histórico inclui o histórico menstrual, onde envolve a idade da menarca, o último período menstrual, a frequência da menstruação, né, além da regularidade, duração, volume do fluxo da menstruação, né? Dentro dela a gente pode falar que a frequência ela pode ser descrita como frequente, né, ali com menos de 24 dias, é, pode ser normal, né, ali de 24 a 38 dias, ou pouco frequente, né, quando existe ali uma frequência maior que 38 dias. A regularidade, ela pode ser descrita como ausente, regular, ali com variação de mais ou menos 2 a 7 dias, ou irregular, com a variação maior que 20 dias. Também, né, a gente analisa a duração,
porque pode ser descrita como prolongada, mais do que 8 dias, normal, aproximadamente de 4 a 8 dias, ou encurtada por menos de 4 dias. E também a gente analisa o volume, né? O volume do fluxo ele pode ser descrito como intenso, maior que 80 ml, normal de 5 a 80 ou leve com menos de 5 ml de perda de sangue, né? Só que aí, gente, na questão do fluxo, tem um ponto muito importante, porque medições exatas de volume são difíceis de determinar fora dos ambientes de pesquisa. Então, por isso, é muito importante questionar a paciente sobre a frequência das trocas de absorvente durante o dia, né? Também é muito importante questionar sobre a passagem e tamanho de quaisquer coágulos, questionar também se a paciente tem necessidade de trocar absorventes durante a noite, né? Verificar se a paciente tem alguma sensação de inundação. Todos esses sinais que acabamos de falar, eles podem ser indicativos de um fluxo menstrual anormal, tá? Não tem como a gente perguntar, olha, quantos ml foi o seu fluxo? A pessoa não vai saber, né? Ela não vai ter ideia. Mas tudo isso daí que eu citei para vocês, né, todos esses tipos de questionamento, elas podem indicar sim um fluxo aumentado, um fluxo anormal dessa paciente, tá? Também no histórico menstrual é muito importante verificar a presença de sangramento intermenstrual e também pós-coito, né? Muito importante isso. É muito importante realizar o histórico sexual e reprodutivo, né? Isso envolve o histórico obstétrico, incluindo o número de gestações, o tipo de parto, o desejo de fertilidade, subfertilidade, a contracepção atual, o histórico de infecções sexualmente transmissíveis, o histórico de exame de Papa Nicolau, né? É muito importante verificar os sintomas associados e os sintomas sistêmicos, incluindo perda de peso, dor, corrimento, sintomas intestinais ou da bexiga, sinais e sintomas de anemia, sinais e sintomas ou históricos de um distúrbio hemorrágico, sinais e sintomas ou históricos de distúrbios endócrinos, né? É muito importante verificar também medicamentos atuais, histórico familiar, incluindo questões relacionadas a coagulopatias, malignidades, distúrbios endócrinos, né? O histórico social, incluindo o uso de tabaco, álcool, drogas, ocupação, o impacto dos sintomas na qualidade de vida, para a gente entender realmente essa paciente, né? É necessário verificar o histórico de cirurgia, né? E aí, quando a gente fala do exame físico, é muito importante a gente incluir os sinais vitais, né, incluindo pressão arterial, o índice de massa corporal, sinais de palidez, incluindo palidez na pele, nas mucosas, sinais de distúrbios endócrinos, incluindo o exame da tireoide, né, verificando se existe ali aumento ou sensibilidade na palpação. Precisamos buscar por padrões excessivos ou anormais de crescimento capilar, clitoromegalia, acne, né, onde esses sinais eles indicam hiperandrogenismo, né? Também verificar atento a sinais de face em lua cheia, distribuição anormal de gordura, presença de estrias, né? Esses sinais eles podem indicar ali uma síndrome de Cushing. No exame físico também nós devemos procurar por sinais de coagulopatias, como hematomas, né? Patéquias, que são manchas avermelhadas ali de tamanho pequeno na pele. Nós devemos realizar o exame abdominal, né? Para ali, através da palpação, procurar qualquer tipo de massa pélvica ou abdominal, né? Realizar o exame pélvico, né? Ali com espéculo ou bimanual, né, onde deve ser feito o Papa Nicolau, se for necessário, a triagem de ST, né, como gonorreia e clamídia, preparação úmida, né, se for necessário também, e a biópsia endometrial também, se for necessário. E aí, gente, quando a gente faz o histórico clínico, um histórico bem detalhado, né, bom exame físico, né? Com base nisso, a gente consegue concluir a avaliação dessa paciente.
E como a gente conclui essa avaliação dessa paciente, né? Através dos testes laboratoriais, né? Que eles podem incluir alguns exames, como o teste de gravidez na urina, o hemograma completo, a ferritina, painel de coagulação, né? Os testes de função da tireoide, gonadotrofinas, prolactinas, enfim, tá? Lembrando que esses exames, né, esses testes laboratoriais, eles são mais comuns, né, dependendo do achado que a gente encontrar lá no histórico clínico, lá no exame físico, mas não estão limitados a apenas esses exames laboratoriais, tá, gente? Ele pode incluir outros exames também. A gente pode utilizar exames de imagem, né, que pode incluir ultrassonografia transvaginal, ressonância magnética, esteroscopia, enfim. É muito importante ressaltar que a ultrassonografia transvaginal ela não expõe a paciente à radiação, né? Ele pode mostrar ali o tamanho, o formato do útero, presença de miomas, adenomiose, espessura do endométrio, anomalias ovarianas, né? É uma ferramenta importante e ela deve ser solicitada ali no início da investigação de sangramento uterino anormal, tá? Está à nossa disposição também a ressonância magnética, que fornece imagens detalhadas, que podem ser úteis ali no planejamento cirúrgico, mas como é um exame caro, ele geralmente não é a escolha de primeira linha ali para as imagens de pacientes com sangramento uterino anormal, tá? Também a gente tem à disposição a esteroscopia e a esterossonografia, que é uma ultrassonografia transvaginal com contraste uterino, né? A gente utiliza ali uma solução fisiológica e isso facilita a análise, a visualização, tá? São muito úteis em situações em que pólipos endometriais eles acabam sendo observados. E com isso nós finalizamos esse vídeo. Eu espero que esse vídeo tenha ajudado vocês, tá? Se você gostou, deixe o seu like. Na semana que vem vamos continuar falando ainda sobre esse assunto, né? Nós vamos tratar sobre o manejo das pacientes com sangramento uterino anormal. Vamos comentar um pouquinho sobre o prognóstico, né, do problema. E também vamos falar sobre a importância de uma equipe multiprofissional no manejo desse problema. Lembrando vocês que temos outros vídeos disponíveis no canal, eles estão organizados em playlist para que você possa acessar com mais facilidade os conteúdos. E se tiver alguma dúvida, pode deixar nos comentários que, na medida do possível, estarei respondendo. Então, até semana que vem, pessoal. Um grande abraço a todos e até mais. Tchau, tchau.